Olá, meus amigos e minhas amigas, eu hoje quero falar com vocês rapidinho nesse vídeo sobre o G20. A cúpula do G20, que esse ano, por sinal, está acontecendo aqui em solo brasileiro, mais precisamente ali no Rio de Janeiro. Muita gente ouve falar do G20, mas sequer consegue dimensionar a importância do G20 e dos assuntos que lá são tratados e acordados pela cúpula lá presente. A cúpula que representa 19 nações, mais a União Europeia e a União Africana. Para vocês terem uma ideia da importância do G20, 85% dos 110 trilhões de dólares do PIB mundial está ali representado por aqueles chefes de nações, né? Então, para vocês terem uma ideia mais clara, 75% dos 32 trilhões de dólares produzidos pelo comércio de bens e serviços está ali também representado na cúpula do G20 no Rio de Janeiro, que termina hoje, dia 19. E dois terços dos 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Só para você ter uma ideia da relevância da reunião. E o que eu achei super interessante? O que foi que eu observei, cara? Eu observei algo muito bacana, porque num passado não tão distante, muita gente, eu só tenho 49 anos, muita gente mais velha do que eu, se lembra muito bem disso daí. Nós vivenciamos um dos momentos mais tristes da nossa história em matéria de alimentação. Vocês lembram da emergência? Que o governo dava pra gente um arroz que quando cozinhava virava uma papa? Vocês se lembram daquele feijão preto que algumas donas de casa, coitadas, desesperadas, sem saber o que fazer para o grão amolecer, para dar ao esposo que trabalhava no serviço braçal de picareta, carregando o carrinho, machado e foice, enxada, e meio-dia ele estava duro, do mesmo jeito que tinha sido colocado na panela e não sabia como fazer, que usava todos os tipos de mecanismos, inclusive bicarbonato e outros, e quando soltava meio-dia no prato, ele empinava do prato, que não era para consumo humano. Eu acho que nem os animais, se fôssemos dar hoje, eles não aceitariam como alimento. Pois é uma realidade não tão distante, porque eu só tenho 49 anos e ainda me lembro dessa realidade. Mas olha como a gente avançou, quanto a gente avançou, muita coisa ainda está por fazer. Agora essas coisas, essas viradas de chaves, essas quebras de paradigmas, esses novos horizontes, eles só poderão surgir se tiverem pessoas que, além de humanos e de pensar em suas ambições pessoais, sejam de fato republicanos. O que é ser republicano? Ser republicano é pensar, além dos seus interesses pessoais, nos interesses da República. E foi assim que tudo começou. Com um pernambucano de Caetés, que virou sindicalista, que brigou, que enfrentou sucessivas lutas, perdeu uma, perdeu duas, perdeu três, depois se tornou presidente da República 1, 2, 3 vezes. Fato histórico que dificilmente será superado por outras criaturas, principalmente as invejosas aqui do nosso país. Mas o bacana de tudo não foi só ele ter lutado e conseguido ser presidente do Brasil pela 3ª vez. Um fato, de fato, histórico, inegável. Mais do que isso, foi pela primeira vez na história do país, Brasil, gigante pela própria natureza, alguém que era de baixo, que era do meio dos pobres, que era pequeno financeiramente falando, abraçou pela primeira vez de forma inédita a bandeira chamada combate à fome e à pobreza. Inclusive com programas que até os adversários mais críticos tiveram que copiar, porque era real o que esses programas estavam fazendo a benefício das pessoas que sofriam das agudas desigualdades sociais. Bolsa Família, que começou com Fome Zero, e o maior programa de habitação nacional da América do Sul, Minha Casa, Minha Vida. Começou o combate à fome como se parecesse apenas uma propaganda política, mas não, todo mundo melhorou de vida. E todos sabem disso. Alguns negam porque quer, mas sabem sim da realidade. Mas, muito mais do que isso, levantou esse tema para a alegria dos que nada tinham, para a agonia dos poderosos que sempre quiseram ter os pobres como escravos para manterem os seus palácios, as suas fortunas, as suas ostentações. Mas para mudar a realidade do seu povo, e mudou. Isso é fato. Mas mais do que isso, chegou o tempo dos representantes das nações
mais ricas do mundo se reunirem em solo brasileiro. Cúpula do G20, no Rio de Janeiro. E ele abre os trabalhos da cúpula do G20, apresentando para os representantes da maior economia do mundo, das maiores economias do mundo, um tema que era aquele tema que ele nacionalizou, que ele fez mudar a realidade dos nacionais. Ele levou aquele cara de Caetés, o pernambucano, que virou presidente depois de sucessivas lutas pela terceira vez e que abraçou o tema de combate à fome e à pobreza em solo nacional, mas ainda estava pouco, porque ele virou uma lenda, uma ideia. Ele levou esse tema para o mundo inteiro e diante dos representantes das maiores nações do mundo, ele propôs uma aliança global contra a fome e contra a pobreza, conseguindo a adesão no número de 148 adesões, 60 e tantos chefes de nações, outras tantas organizações internacionais, enfim, 148 adesões. O mundo agora conhece a bandeira principal, o legado principal do pernambucano, presidente da República pela terceira vez, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o maior legado de qualquer político. Abraçar o tema que mais afligia os menos favorecidos. E política pública, para mim, é isso. É acudir os que mais sofrem. O dinheiro é público. É para acudir o povo. É para melhorar a qualidade de vida do povo. Melhorou em território nacional, isso é fato. E agora lança uma aliança global, visando, juntamente com os maiores líderes, economicamente falando, das maiores nações ricas do mundo, chamando todos, o Brasil sendo protagonista, para juntos formarem uma aliança contra essa vergonha que ainda aflige a humanidade. Eu só queria dizer isso e dizer que não me arrependo de ter votado no Lula pela terceira vez. E acrescentar que eu não estou lembrado não, eu só tenho 49 anos, mas eu não me lembro de já ter visto um outro presidente não, um outro político abraçar uma bandeira tão abrangente, tão ampla, ser tão perseguido por causa de abraçar essa bandeira e que fosse uma bandeira que mais privilegiasse os pequenos do que os grandes. Eu não me lembro, você lembra de um outro político, pelo tanto de tempo que tem a República Brasileira, de já ter abraçado a causa do povo realmente pobre? Vocês se lembram? Eu não me lembro não, mas o Lula de Caetés, de Pernambuco, o presidente do Brasil pela terceira vez, o cara que ficou preso 580 dias, abraçou esse tema, combateu essa chaga em território nacional e agora aproveitou a cúpula do G20 para expandir essa ideia de combate à fome e de enfrentamento a essa megera que tem matado tantas crianças desnutridas no mundo inteiro, chamada fome, propondo uma aliança global. Só por isso eu já me orgulho de ter votado em Luiz Inácio Lula da Silva. Pense nisso.